Você acredita mesmo na palavra? Deus falou para você colocar as coisas em ordem, colocar a casa em ordem. O que você não colocou em ordem até agora que você já devia ter colocado? Se eu quero um resultado maior, eu não posso ignorar as pequenas. As coisinhas, as raposinhas, asinhas. Aquelas coisinhas, aquelas situaçõezinhas que às vezes ninguém pode ver, mas Deus está vendo. Deus está lá, ó. Não está certo. Nós estamos aqui nessa manhã, meu Pai, e eu quero pedir ao Senhor o perdão de nossos erros, de nossos pecados, de nossas falhas. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia, meu Deus, das nossas vidas. Porque nós, Senhor, estamos sempre clamando pela sua ajuda, pelo seu socorro, pela sua direção. E eu peço que o Senhor nos dê sabedoria aqui nessa manhã. Nos dê o Espírito que traz a sabedoria. O Espírito que traz o entendimento. O Espírito que nos traz a revelação. O Espírito que nos dá a visão. O Espírito, porque tudo é Espírito, é pelo poder do Espírito, nós vamos chegar aonde nós desejamos chegar, não é pela força do nosso braço, é pelo Espírito. E nós não estamos vindo aqui fazer uma coisa, Pai, nessa manhã de terça-feira, só para dizer que estamos tirando da frente, fazendo por obrigação, no automático. Não, nós estamos aqui buscando a mudança da nossa vida, a restauração de todos os muros, Senhor, que haviam sido destruídos. E o que eu vejo, Pai, na vida de Neemias, é que aquele homem, ele teve a visão, ele teve o entendimento que ele não podia, ele não tinha condições de poder restaurar aquelas muralhas. Mas ele buscou. Aquele homem, ele não tinha recursos, mas ele recebeu. Aquele homem, ele não conhecia, meu pai, de construção civil, mas ele aprendeu. Aquele homem, Senhor, ele não tinha o espírito, a capacidade para chegar em Jerusalém e trabalhar, meu Deus, pela reconstrução e mudar aquela história. Mas ele buscou. Então tudo que a gente não tem, tudo que nós colocamos que nós não temos, tudo que nós muitas vezes pensamos, enxergamos, mas eu não tenho isso, mas eu nunca fiz isso, não tenho aquilo. Lá vem o teu Espírito e diz: abra a tua boca que eu a encherei de palavras. E à medida que você liberar as palavras, ela vai colocar ordem no caos. Vai liberando as palavras. Vai declarando. Tudo vai terminar bem. Vai terminar bem. Vai ficar bem. Não vai ficar do jeito que está. Não vai ficar da maneira que está. E eu creio, Pai. Eu creio em nome de Jesus. Eu creio. Tudo que foi liberado na palavra, tudo que foi dito na palavra, tudo que foi declarado na palavra, tudo, meu Pai, foi, Senhor, um ato de fé. E através da fé, aquilo foi mudado, aquilo foi restaurado, aquilo foi transformado. E eu creio em nome de Jesus
que o Senhor tem transformações para nós. Como a palavra do programa, o Senhor tem presentes. O Senhor tem os presentes reservados, preparados para as nossas vidas. E eu já tomo posse, Pai, de todos esses presentes. Eu tomo posse da palavra do programa. Eu tomo posse, meu Deus, de cada mensagem, de cada declaração, de cada profecia. Eu tomo posse porque, Senhor, eu vou alcançar, eu vou viver aquilo que eu crer, aquilo que eu tomar posse. E é isso que nós devemos fazer. Obrigado, Deus. Não deixa ninguém sair daqui do mesmo jeito. Não, meu Pai, ajuda ela, porque, meu Pai, acordar cedo, ainda mais esses dias agora, que serão dias bem desafiadores, meu Pai, em frio, em muitas coisas, mas nada vai nos parar, nada vai nos vencer, nada vai nos impedir, nada mais vai ter o poder, meu Deus, de atrapalhar, de vivermos tudo que o Senhor tem reservado para as nossas vidas. Obrigado, Deus, eu te amo. Toma conta desse culto, dessa reunião do louvor, de todo o trabalho, porque nós sairemos daqui completamente diferentes. Obrigado, amém. Amém. Estão ligados às suas vitórias? Você pega esse espírito. Que espírito que é esse? Então diga aí, eu bebo do espírito, da palavra profética para 2025. O Senhor reservou o melhor vinho para o final. Diga aí, eu tomo posse, em nome de Jesus. Pode sentar, por favor. No livro de Isaías 51:16, eu nem tinha separado, mas eu vou começar por ele. Diz assim: e ponho as minhas palavras na tua boca, e te cubro com a sombra da minha mão. Diga comigo, para plantar os céus. Mais forte, para plantar os céus. E para fundar a terra. Isso. E para dizer a Sião, tu és o meu povo. Olha como as palavras, elas são criativas. Olha por que Deus, ele tem batido tanto, para que nós venhamos a usar as palavras. Porque é como a palavra de domingo na abertura. Você pode cair numa armadilha violenta por você acabar falando aquilo que você não deveria falar. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu estou vendo isso acontecer mais do que você possa imaginar. Eu não queria ver, mas infelizmente eu estou vendo. Pessoas que têm oportunidade de confessar, elas não confessam. Pessoas que têm oportunidade de falar a verdade, elas não falam. Pessoas que têm a oportunidade de usar um instrumento tão poderoso que Deus deu a elas, que é a sua boca, colocando, como diz aqui, ó, e ponho as minhas palavras na tua boca. Quais são as palavras que Deus já lutou para colocar na sua boca, para você usar, para mudar a sua vida, que você até agora não acreditou? Quais são as palavras? Que Deus vem e dá a você as palavras. Deus vem e entrega. Esse culto, essa mensagem, eu estou colocando as minhas palavras na sua boca para que você venha plantar os céus, ou seja, para você trazer o resultado exatamente que você está precisando, porque as coisas não vão acontecer do nada, elas são provocadas. Mas as pessoas têm preguiça de orar, as pessoas têm preguiça de declarar. As pessoas têm preguiça. O que está escrito aqui nesse banner, aqui, ó, nesse telão aqui, dessa arte do fundo? O que está escrito aqui?
Quantas vezes você tem declarado isso por dia? Não, vamos lá, sejam sinceros. Quem tem declarado todo dia essa palavra? Nem todo mundo. Mas por que eu esqueceria de declarar aquilo que tem o poder de mudar a minha vida? Por quê? E aí eu te pergunto, você que diz que tem declarado, você tem crido naquilo que tem saído da sua boca? Você tem acreditado mesmo? Porque também não adianta você falar, eu declaro, mas daqui a pouco você já está escorregando em falar bobagem, em falar besteira. Você está declarando uma coisa aqui, mas cancelando ali. Eu vou ler de novo a passagem do Vale de Ossos Secos, mas a forma como eu vou ler a passagem, eu vou ler numa outra tradução, mas eu vou ler ela começando pela parte final e depois eu vou no início. Então eu vou começar aqui do versículo 11, 12, o 13, e depois eu vou voltar para o primeiro. Então o Eterno me revelou, no 11, ó Filho do homem, eis que estes ossos representam toda a casa de Israel. Porquanto eles costumam, diga comigo, porquanto eles costumam o quê? Então eles estão usando a boca eles estavam usando a boca deles para falar a coisa certa, para viver da maneira certa. Então, eles costumam murmurar. Nossos ossos secaram e a nossa esperança mirrou. Estamos aniquilados. Eu vou até pegar aqui na... Deixa eu ver aqui. Eu não deixei na NVI. Mas eu vou ficar aqui com essa daqui mesmo. Nossos ossos secaram. Qual é a visão que você tem para a sua vida? Qual é a imagem que você tem de você? Eu preguei na madrugada da Casa Firme, às 5 horas, a Causas Impossíveis, que Jefité, ele era um cara que tinha tudo para não acreditar que ele seria alguém. Você já parou para imaginar? A própria família dele rotulava ele. Você é um filho de uma prostituta. Você não vai herdar a herança do nosso pai aqui, não. Esquece. Isso é bobagem. Aqui não, pode ir embora. E ele foi. Só que ele não foi embora da casa do pai dele porque Jefité ficou ofendido. Ele foi embora da casa do pai dele porque ele não ia conviver com pessoas que estavam querendo trabalhar para diminuí-lo, para roubar a identidade. Não foi o que eles falaram que determinou a vida de Jefté. Não foi o rótulo que eles tentaram colocar. Mas foi aquilo que ele acreditava. E ele acreditava tanto que ele se tornaria um homem, diga comigo, poderoso e valente, que ele se tornou. Sabe quando uma pessoa ela tem na cabeça dela, ela tem na mente dela, tem no espírito dela, está dentro dela, isso já está dentro, ninguém vai conseguir tirar isso dela. Eu vou me tornar um homem poderoso e valente. E ele passa por um processo aonde, quando ele sai, um bando de vadios começa a andar com ele. E por que aqueles caras foram andar com Jefté? Por que eles queriam estar com Jefté?
Porque eles encontraram um futuro diferente para a vida deles através da vida de Jefté. Sabe quando alguém chega perto de você e fala, não, eu quero que você tenha, olha, eu vou contigo, eu vou ter uma visão diferente, eu vou ter uma vida diferente, vou ter um resultado, porque eu sou um vadio, olha a minha condição de vida, olha quem eu sou, olha como eu estou vivendo. E ele fez um bom trabalho com aquele bando de vadios. Como Davi pegou aqueles homens desgostosos, quebrados, endividados, aquele bando de homens, se não me falha a memória, acho que eram uns 400 homens, que ninguém, você sabe o que é? A própria sociedade, a própria família não acreditava naquele povo. Mas, diga comigo, Davi acreditou. Aí que está o ponto. Será que realmente você tem acreditado? E como é que a gente sabe que uma pessoa ela realmente está acreditando na mudança da vida dela? Como que eu sei que você está acreditando na mudança da sua vida? Como é que eu, Pedroso, sei que eu estou acreditando na mudança de coisas que eu quero para a minha vida? É quando eu estou acreditando na palavra. A maneira como eu estou usando a palavra. Se eu uso a palavra para tudo que eu preciso na minha vida, ou se eu acabo usando a palavra como os religiosos usam, de forma mecânica, automática. Eu vou lá no culto, quando pede para declarar, eu declaro, quando pede para orar, eu oro. Do contrário, eu prefiro ficar na minha, quietinho. Não, meu querido, você não acredita. Porque ninguém precisa falar para mim orar, ninguém precisa falar para mim declarar, ninguém precisa falar para mim jejuar, ninguém precisa falar para mim ler a Bíblia, ninguém precisa falar para eu ouvir a palavra, ninguém precisa falar que eu tenho que buscar a Deus, porque isso é uma coisa que está dentro de mim. Eu estou fazendo aquilo que eu acredito. E muitas vezes a gente está dentro de eu estou no propósito dos 52 dias. Então o povo pertencia à casa de Israel aqui, ó. O Deus deles era o Deus vivo. Quem que era o Deus de Israel? O Deus Todo-Poderoso, o Deus vivo. Mas o que eles faziam no dia a dia? O que era costume? Murmurar, falar bobagem, asneira. E olha aqui que ainda o Senhor falou, no 12, contudo profetiza e prega-lhes, assim diz Yahvé, o eterno e soberano Deus, ó meu amado povo, eis que abrirei as vossas sepulturas, e eu mesmo vos farei sair dos vossos túmulos, e vos conduzirei de volta à terra de Israel, e no dia em que eu vos libertar do vosso lugar de morte, porque tem gente que espiritualmente ele está num lugar de morte, ele está trazendo morte para a casa dele, ele está trazendo morte para a vida dele. Ele está literalmente numa... Gente, eu vou falar uma coisa para você. Tem mais gente dentro de igreja morta espiritualmente do que viva. Você ouviu o que eu falei? O que eu falei? Isso é verdade ou não? E você? Que lado que você está? Você está mais vivo do que nunca espiritualmente? Ou a morte já bateu na porta e você deixou ela entrar? Nesses 52 dias você está mais forte, mais vivo do que nunca? Ou a morte já entrou, não tem força para nada? Não tem vida, não tem ânimo. Não tem disposição, não tem prazer. Gente, cansaço, todo mundo vai sentir. O corpo sentir faz parte.
A voz sentir, minha voz sente. Tem hora que o corpo sente. Eu estava exatamente assim. Ontem eu tinha tanto assunto ontem, que a hora que eu estava para começar o culto das 7h30, eu estava quase que aqueles, acho que eu vou para casa. A hora que eu estava na porta da igreja, eu estava assim, parecia que eu estava moído. Tá dando de tudo. A hora que eu entrei no culto do Bispo Fernando, que eu terminei, eu virei para ele e falei, nossa, eu renovei. Jesus, Maria e José, que maravilha. Por quê? Você está sujeito. Coisas acontecem. Mas quando você entra na presença do Senhor e se abastece, se enche da palavra, você dá lugar, aquilo te renova, aquilo te vivifica. Até para dormir depois deu trabalho. E eu precisava dormir, e depois me deu trabalho para dormir. Por quê? Porque aquilo me deu vida. A palavra tem que nos dar vida. Mas tem gente que ele está num lugar de morte. E ele não está vendo que ele está numa condição de morte espiritual. Naqueles dias Ezequias ficou doente, à beira da morte. Ele já estava à beira. O problema que ele estava enfrentando já estava levando ele a morrer. É isso. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse, assim diz o Senhor, põe a casa, de novo, põe a casa, aqui na NVT diz, põe as suas coisas em ordem. Olha aqui que a palavra está falando. Põe as coisas em ordem. Põe a casa em ordem. Pois você vai morrer. Não se recuperará dessa doença. Agora vamos ver a condição espiritual de Ezequias. Vamos ver o coração. Coloca para mim o versículo 3. Ó Senhor, lembra-te de como te servi com fidelidade e devoção. Era verdade isso? Sim ou não? E de como sempre fiz o que é certo. Então, lembra-te de como sempre te servi com fidelidade e devoção. É que na NVI acho que vai falar com devoção sincera. E de como sempre fiz o que é certo. Não precisa mudar não. E de como sempre fiz o que é certo aos teus olhos. Depois o rei chorou amargamente. Ele estava orando a Deus, ele não tinha nem força para levantar da cama. Ele virou só o rosto para a parede e fez essa oração. Essa oração mudou a vida de Ezequias? Tirou ele da morte? Tirou da doença? Acrescentou... Deu um plus para ele de anos de vida de 15 aninhos a mais. E os inimigos, Deus deu vitória contra os inimigos? Deu ou não deu? Mas volta o versículo 1. Põe as suas coisas em ordem, pois você vai morrer. Ou na NVI, a casa. Eu vou fazer uma pergunta para você que você já tem a resposta. Ele colocou a casa em ordem. Mas ele não tinha um coração certo? Tinha. Aparentemente não era um cara sincero? Sim. Ele também não colocou lá para o Senhor lembrar de tudo que ele vinha fazendo? Deus levou em consideração? Deus encontrou na oração dele razões suficientes para mudar a vida dele? Mas Deus não disse que ele ia morrer? Mas Deus queria que ele morresse? Deus não disse que ele ia morrer? Mas Deus queria que ele morresse? Deus disse que ele não ia morrer? Diz, mas Deus queria que ele morresse? Não. Você precisa, então, entender
que aquilo era um teste. Então, se era um teste, será que a gente precisa ter um tubarão na cola dos peixinhos para os peixinhos começar a se mover? Preciso de uma dor para eu... Opa! Mas ele não colocou a casa em ordem. Por que ele não colocou, gente? Quem pode me dizer por que ele não colocou? O que veio depois de Ezequias? O que ele fez? Escute. Isso aqui de tempo em tempo o Senhor nos traz. Isso estremece. Eu não nego que eu andei com o meu coração assim. Ezequias, te aumentei 15 anos de vida. O que você vai fazer agora? Sabe aquela palavra assim, você era para ter morrido e eu te dei mais uma chance. Você não era para ter sobrevivido, não era para você estar aqui, mas eu te dei mais uma oportunidade. O que você veio fazer? O que você acabou fazendo com essa oportunidade? Não era para você ter essa família, não era para você ter esse trabalho, essa empresa, não era para você ter essa saúde, não era para estar tudo bem com você. O que você fez com isso? Sabe o que Ezequias fez? Ele gerou um Manassés. Porque quando ele deixou uma comitiva da Babilônia ir lá e ver tudo o que ele tinha, a Bíblia fala que o profeta volta, confronta ele e pergunta com uma direção de Deus: o que esse povo veio fazer aqui? Não, eu quis só mostrar o que eu tinha aqui, abri aqui as portas aqui, mostrei. Mas quem que te deu direção para você fazer isso? Para que você fez isso? Aquilo culminou, para quem não sabe, o exílio. O exílio, Israel foi para o exílio. Só que não foi no período de Ezequias. Mas quem foi que abriu as portas, que deu a legalidade, que provocou essa situação para os descendentes de Ezequias, para que a casa de Judá fosse para o exílio? Quem? Ezequias. Quando o profeta fala com ele, está até aqui, só virar a página aqui no 39. Eu vou pegar aqui, do versículo 3. Então o profeta Isaías foi ver o rei Ezequias e lhe perguntou: o que esses homens queriam? De onde vieram? Ezequias respondeu: vieram da Babilônia, uma terra distante. O que viram em seu palácio? Perguntou Isaías. Viram tudo. Viram tudo. Ezequias respondeu: eu lhes mostrei tudo o que possuo, todos os meus tesouros. Então Isaías disse a Ezequias: gente, vamos entender isso de forma espiritual? Vamos entender isso de forma... então eu abri minha conta bancária e eu mostrei lá o quanto que eu tenho na conta. Não foi isso. Não, vamos entender de forma espiritual. O diabo veio para roubar, matar. Qual que era a gana, qual que era o desejo, qual que era a vontade de Balaque quando ele contratou o Balaão? Enfraquecer quem? Qual sempre foi o desejo dos inimigos contra Israel? Diga: enfraquecê-los e derrotá-los. É ou não é? Então, ele não percebeu, ele não entendeu que ele estava dando exatamente uma margem para que os inimigos entrassem, descobrissem como as coisas funcionavam, o que havia, como tudo era. Para quê? Para quê? Você acha que um ladrão, quando ele quer roubar algum lugar, ele já chega roubando ou ele estuda primeiro? O que a bispa pregou no encerramento do jejum?
que a gente precisa estudar, conhecer os nossos inimigos. Meu querido, tem inteligência artificial hoje que está sendo preparada para saber. Eu fiquei sabendo esses dias de um robô que tem aí no Oriente. É um robô, literalmente, é um robô que tem dentro da casa desse cara. E que por 90 dias foi trabalhada, foi preparada para descobrir como é que o cara ele age e reage dentro da casa dele. E a inteligência artificial, em 90 dias, ela já sabia detectar quando ele acordava de manhã se ele estava bem-humorado ou estava mal-humorado. Aí vamos trazer para a vida espiritual. Quando você acorda de manhã, a tua família já não sabe se você está bem-humorado ou não está? Sim ou não? E o mundo espiritual? Hã? Sabe ou não sabe? Você sorriu hoje de manhã? Então dá um sorriso agora. Tem gente que nem sorriu. Tem gente que nem deu bom dia, boa tarde, boa noite, nem amém, glória a Deus, não falou nada. Do jeito que ele acordou de manhã, calado, ele está mudo até agora. Tem gente que ele é assim e ele acha que é normal ser assim. Ele acha que não é Não, mas não é eu estou quieto, no meu canto, estou mexendo. Mas, meu querido, você tem uma vida. É como você ter um carro na garagem, dá a partida no carro, deixa ele pela manhã esquentar e sai com ele. Mas se estiver faltando uma roda, ele não vai sair. Se você não der uma partida nele, ele não vai ligar, ele não vai te dar condição de você usá-lo, dirigir ele, andar com ele. Ele não vai funcionar para você. A sua vida não vai caminhar bem, funcionar bem. Se tudo aquilo que o Senhor vem falando com você para você fazer, você ignora, você deixa passar. Depois eu vejo, depois eu faço. Depois. Isso! O Ezequias, o que ele fez? Eu vou deixar os caras entrar aqui, qual o problema? Problema? Aqui, ó, eu vou fazer questão de ler. 5. Então Isaías disse a Ezequias: ouça a mensagem do Senhor dos Exércitos. Está chegando o dia em que tudo em seu palácio, todos os tesouros que seus antepassados acumularam, até agora, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Até mesmo alguns de seus descendentes serão levados para o exílio. Eles se tornarão eunucos e servirão no palácio do rei da Babilônia. Vamos juntos. Ezequias disse a Isaías: a mensagem do Senhor que você transmitiu é boa, pois o rei pensava, pelo menos haverá paz e segurança durante o quê? Mas os próximos descendentes iriam pagar por toda essa negligência, toda essa má atitude por parte dele. O que Ezequias mostrou aqui? Que ele amava a família dele? Ele se importava com a família dele? Ele se preocupava com a condição espiritual? Não? Por quê? Porque ele era egoísta. Por quê? Porque ele só pensava nele. Por que ele fez isso? Se Deus deu 15 anos de vida para ele, deu uma nova chance. Deus mudou a vida dele. Tudo que ele pediu, tudo que ele precisava, até o que ele não pediu, Deus fez. Porque por mais que você faça por algumas pessoas, no final das contas elas não estão preocupadas com aquilo
que são os valores da vida de um homem. Elas não estão preocupadas. A verdade, elas não querem parar e ficar com a palavra, usar a palavra, declarar a palavra, obedecer às ordens simples, levar a sério aquilo que Deus está falando. Isso aqui para mim é muito forte. Isso aqui para mim é muito, 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 muito forte. Eu vou dizer uma coisa para você. Os demônios vão sempre atrair outros demônios. O espírito que está na vida de uma pessoa vai atrair outros demônios. Se o espírito que está na vida dela, maligno, é egoísmo, vai atrair pessoas egoístas para ela. Se o espírito é voltado para a lascívia, para a imoralidade, vai atrair outros. Ele vai atrair. Ele vai trazer. É da mentira, ele vai atrair gente que mente para a vida dele também. Os demônios, escute, os demônios na vida de uma pessoa vai acabar atraindo demônios iguais que estão em outras pessoas para atuarem juntos. Então você precisa prestar atenção o que anda acontecendo. O que às vezes está passando aí pela sua cabeça? O que ocorre? Porque Deus está dizendo, eu comecei a palavra dizendo que Ele coloca a palavra dele na nossa boca. Mas quando você está recebendo a palavra e você não está usando a palavra, você está na palavra de Oséias. O meu povo foi destruído por falta, mas faltou mesmo conhecimento? Faltou? Não! O que eles mais tinham era conhecimento. O que a igreja, o ministério Mudança de Vida mais tem? Palavra, conhecimento. Você pode estar aqui tendo acesso a tudo isso e não está usando nada. Não está aproveitando. Tem muita unção. Quantas vezes nós já fizemos unção nesses 52 dias? Se a gente colocar dentro de um balde, dentro de um vidro, quantas unções você recebeu? Deveria já ter enchido um vidro, né? Porque só aquele dia da bispa, e só faltou ela jogar a taça em alguns, e tanto azeite que ela molhou alguns assim de azeite. É ou não é? Então, está faltando palavra? Oração. O que a gente mais faz? Você acha que eu estou rouco é só de pregar? Não, é clamar, é orar, 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 orar. Então não está faltando. O que está faltando? Está faltando gente que leva as coisas de Deus a sério. Ele coloca a palavra dele na nossa boca para o quê? Para trazer mudança, para trazer solução. A casa de Israel estava num cemitério, literalmente, era um cemitério aquilo, de vale de ossos secos, sequíssimos. Por quê? Eles chegaram naquela condição. Quem foi que colocou eles naquela condição? Quem colocou eles naquela condição? A boca. Eles usaram muito mal a sua boca. Eles falaram aquilo que eles não podiam ter falado. Ezequias não podia ter falado e ter tratado as coisas, a família, os seus descendentes da maneira que ele tratou. E aí eu volto na palavra de domingo. E caiu na armadilha das suas... Então o Senhor está dizendo que o problema que eu estou enfrentando hoje, que eu estou vivendo hoje, ele é fruto dos meus lábios, ele é fruto da minha boca. É provável que eu falei o que eu não devia falar, falei demais. Pode puxar que provavelmente a maior parte está relacionado à boca. Está relacionado à boca. Quem está entendendo a palavra? Você está entendendo a palavra? Então, vamos por partes. Você está usando de que maneira a sua boca? Quando Deus vem e traz a palavra para colocar na sua boca, para você plantar o céu, para você
colocar ordem no caos. Você acredita mesmo na palavra? Segundo ponto, Deus falou para você colocar as coisas em ordem, colocar a casa em ordem. O que você não colocou em ordem até agora que você já devia ter colocado? O que você sabe? Esses dias atrás, eu estava fazendo meu devocional e Deus foi me dando exatamente assim, Deus foi me levando assim nas palavras, ó, entra aqui, entra aqui, entra aqui na minha palavra. E tudo que ele estava falando comigo, ele estava falando de coisas pequenas. Se eu quero um resultado maior, eu não posso ignorar as pequenas. As coisinhas, as raposinhas, asinhas. Aquelas coisinhas, aquelas situaçõezinhas que às vezes ninguém pode ver, mas Deus está vendo. Deus está vendo. Deus está lá, ó. Não está certo. Que é aquele exemplo que a bispa deu do anjo, né? Lembra do exemplo que ela deu do anjo, que tinha uma manchinha? Lembra disso? É aquela manchinha, é aquela que às vezes ninguém está vendo. Ezequias, como que ele estava tratando a casa dele? Como que ele estava tratando? Ele estava tratando como alguém que ele não amava. Ele era egoísta. Ele só pensava nele. Boa palavra do Senhor, né, gente? Tudo que vai acontecer não vai acontecer enquanto eu estiver aqui, né? Vai haver paz e segurança. Que se exploda o resto, né? O que eu estou preocupado? Eu estou preocupado com o quê? Se a vida do meu filho vai dar certo, não vai dar certo. Se as coisas vão caminhar, não vão caminhar. Se elas vão terminar bem ou não vão. Lá estou preocupado com isso. Que eles vão para o exílio. Que eles vão virar eunucos. Que eles vão ter que trabalhar lá na Babilônia. Vão ter que ser escravos. Lá estou preocupado com isso. Estou preocupado em a minha família me ver como um exemplo. Que eu dou um bom testemunho. Mas a guerra é de legado, né? Muita gente não quer. Muita gente não está preocupado com isso, não. Eu tenho que ficar aqui fazendo uma força danada para ser exemplo. Isso! E você acha que quem que vai pagar com isso? Gente, direto, tá cheio de jovens aí que a gente atende. E eu não nego que não é brincadeira, não. Você vai sentar com um jovem para conversar. A quantidade de coisas que eles falam, e eles falam mesmo, e eles falam tudo. Eles botam a boca ali no trambolho e falam tudo. Não, em casa é assim, porque em casa acontece isso, porque o tratamento é assim. Eles vão na igreja, eles ouvem a palavra, mas é desse jeito, assado, frito e cozido. E tem gente que ele acha que isso não vai voltar para a vida dele? Claro que vai. Com certeza vai. Tem muitas áreas aí que já acabou. Ou seja, lutei, não valeu a pena. Será que não poderia Deus... Será que ele não poderia ter esse sentimento e falar, larga a mão desse povo, eu lutei com esse povo, eu levantei Abraão, eu levantei Isaac, eu levantei Jacó, eu usei Moisés para tirá-los do Egito, eu usei Josué para conquistar a terra prometida, eu só venho lutando por esse povo. E esse povo só despreza a minha palavra. Eu vou te fazer uma pergunta. Se hoje Deus tivesse que tomar uma decisão de continuar lutando por você ou desistindo de você, qual a decisão que ele tomaria? Ele continuaria lutando com você porque você leva a sério a palavra dele, ou ele desistiria de lutar por você porque você não leva a sério a palavra dele? Deus continuaria lutando com você ou ele desistiria de você? Eu não estou dizendo que Deus é assim. Você está me entendendo o exemplo que eu estou dando, né? Deus é assim? Não.
E graças a Deus. Graças a Deus. Mas hoje, na minha maneira, da minha forma, do meu jeito de viver. Porque olha aqui o que esse povo estava falando. Ele estava falando contra o próprio Senhor. Olha aí como é que está a minha vida e Deus não fez nada. Olha aí, ó, 24º dia do propósito dos 52 dias. Eu não vi ainda a minha vida restaurada. Mas, claro. Você botou as coisas em ordem. Você está colocando a casa, está arrumando o que tem que arrumar. Porque dá para colocar muita coisa em ordem em 24 dias, não dá? Dá ou não dá? Claro que dá. E o que você já colocou em ordem? Você chegou lá, você viu aquela teia de aranha, eu vou arrancar essa teia de aranha aqui. Estou falando de forma espiritual, gente. Eu não estou falando de teia de aranha, não. Eu estou falando de forma espiritual. Você levantou lá, faz tempo que eu não levanto isso aqui, deixa eu dar uma levantada nisso aqui. Deixa eu dar uma checada nisso daqui. Né? Deixa eu dar uma... Eu falo que está tudo... Não, está tudo bem. Não chegou... Não, mas peraí, deixa eu lá dar uma olhada, deixa eu saber. Deixa eu dar uma perguntada. Deixa eu sentar. Às vezes é tudo... Está tudo bem, mas é para despistar. Não, deixa eu lá levantar tudo, deixa eu dar uma analisada melhor. Talvez eu não estou discernindo. Deixa eu levantar aqui. Quem está entendendo isso? Coloca em ordem. E eu quero que você fique em pé agora. Por favor. Com o teu encarte na mão. Ele me disse, profetiza, pois sobre estes ossos, e ordena-lhes, ossos secos, ouvindo a palavra do Senhor. Assim declara Yahvé, o eterno e soberano Deus, a estes ossos: farei entrar em vós o fôlego da vida, e revivereis. Eis que criarei tendões. Diga comigo, em nome de Jesus. Eu creio que a partir de hoje, diga a partir desta oração, diga cada declaração que eu fizer, diga vai entrar. Diga comigo, farei entrar. Diga, vai entrar. Vai entrar em vós. O que tal? Aqui era o fôlego de vida. O que tem que entrar lá na tua empresa? O que tem que entrar na tua casa? Hoje eu quero fazer essa oração com você. Você vai vir aqui no pé do altar. Vem aqui no pé do altar. Para nós orarmos juntos. E eu vou chamar os obreiros aqui também. Ainda ontem o bispo deixou aqui a caixa para aqueles que querem deixar algum pedido para nós estarmos orando por esses dias específico. Feche os olhos. De novo, você vai repetir comigo. Farei entrar. O que precisa entrar? Isso, você vai dizer para você. O que precisa entrar? Qual espírito precisa entrar? Qual espírito precisa entrar na vida do teu marido, na vida da tua esposa? Qual espírito precisa entrar na tua casa, na tua empresa? Qual espírito? E farei entrar. O que tem que entrar? A alegria, a união, a prosperidade. O que tem que entrar? É exatamente isso. Tem coisas que está na hora de ressuscitar. Tem coisas que já estão mortas há muito tempo. Talvez você
é que está precisando que o Espírito entre em você. Você não tem força para abrir a boca aqui no altar e falar: peraí, Senhor, é verdade, olha o jeito que eu estou tratando a minha vida, olha o jeito que eu estou tratando a minha família, olha o jeito que eu estou tratando a tua palavra. Farei entrar, ele disse, farei entrar em vós o fôlego da vida e revivereis. Ou seja, a declaração que ele fez, a oração, a profecia, o ato dele de profetizar, de pregar para os ossos, trouxe mudanças. Aquilo aconteceu. E eis que criarei tendões. Você vai dizer: Senhor, em nome de Jesus, o que não existe vai passar a existir. Vai criar o que ainda não criou. Vai aparecer o que não apareceu. Vai surgir o que não surgiu. Vai mudar o que não mudou. E criarei tendões e músculos e farei surgir. Senhor, faz surgir agora. Faz surgir agora. O Senhor vai fazer surgir. O Senhor vai fazer surgir carne. E estendendo a pele sobre todos vós. Porei a respiração dentro de cada pessoa. Você vai falar isso para Deus: Senhor, o teu Espírito vai colocar, o Senhor vai colocar dentro da minha família, no coração da minha família. Você vai colocar na mente dele. Você vai colocar na mente dele. Coloca na mente dele, Senhor. Coloca no coração dele o nojo pelo pecado, o nojo por aquele vício, o nojo. Você vai colocar, como eu vou fazer a oração do vale de ossos secos mais vezes, mas agora você vai dizer: Senhor, a tua palavra está dizendo, porei a respiração dentro de cada pessoa e os farei viver novamente. Ele vai voltar à vida. Ele vai voltar à vida. Então entendais que eu sou o Senhor Yahvé, e o Yahvé o Senhor. Então profetizei conforme for ordenado. E enquanto eu pregava, ouviu-se no vale um barulho estranho. Você vai começar, você vai se deparar com um barulho, com movimento. As coisas vão se movimentar. As coisas vão sair do lugar. Não vão ficar da mesma forma mais. Um som de chocalho e os ossos se juntaram, osso com osso. Atentei para o que estava acontecendo e notei que os ossos estavam sendo cobertos de tendões e de carne, e logo em seguida a pele os cobria. Todavia era um corpo sem espírito, não havia fôlego da vida neles. Então o Eterno me tentou: profetiza agora o Espírito. Porque antes havia o espírito da morte, mas saiu o espírito da morte, vai entrar o espírito de vida. Vai sair o espírito da morte. Vai sair o espírito da morte. Vai sair esse mal da minha vida, da minha casa. Profetize agora o Espírito. Profetiza, filho do homem, e convoca, Ruá, o sopro da vida, dizendo: assim diz Yahvé, o Senhor Deus, ó Espírito, vem. Ó Espírito, vem. Ó Espírito, vem. Ó Espírito, vem dos quatro ventos e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Financeiro, você vai reviver. Casamento, você vai reviver. Saúde, eu não vou mais ter essa doença. Eu não vou ter mais. Fiz como me for ordenado e profetizei. E no mesmo instante, creia. E no mesmo instante, creia. E no mesmo instante, creia. À medida que você ora, à medida que você declara, à medida que você profetiza, e no mesmo instante,
A Bíblia garante, o fôlego da vida começou naqueles corpos, e eles ganharam vida, e eles ganharam vida, e eles receberam vida, e entrou a vida, entrou o que eles precisavam, e se colocaram em pé. Havia tanta gente reunida ali que dava para formar um exército sem medida. Então agora, minha filha, libera. Agora, e eu quero que você profetize. Profetiza. Vamos, você veio aqui para profetizar. Mude a história. Profetiza. Você vai profetizar. Você vai profetizar. Você vai profetizar. Vai voltar a alegria. Vai voltar a paz. Vai voltar a energia. Vai voltar a saúde. Vai voltar a força. Vamos, vamos, obreiros, toca neles. Eu vou descer para tocar também. E eu quero que você profetiza a restauração, a mudança, o milagre. Tudo que estava morto vai reviver em nome de Jesus. Posso ouvir o som do avivamento, a morte tornando vida, ressuscita, 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 ó terra que estava morta, ó vale de ossos secos, volte a respirar. Eu posso ouvir o som do avivamento, a morte tornando vida, ressuscita vida, vida. Eu profetizo sobre ti a vida, receba sobre ti a vida, vida de Deus, vida. Eu profetizo sobre ti a vida, receba sobre ti a vida, vida de Deus, ressuscita, ó terra que estava morta, ó vale de ossos secos, volte a respirar. Eu posso ouvir o som do avivamento, a morte tornando vida, ressuscita vida, vida. Eu profetizo sobre ti a vida, receba sobre ti a vida, vida de Deus, vida.
eu profetizo sobre ti a vida. Receba sobre ti a vida. Vida de Deus. Ressuscita, diga isso. Suscita. Louva, coisa, louva. Ó terra que estava morta. Ó vale. Ó vale de ossos secos. Volte a respirar. Volte a respirar. Você vai voltar a respirar. Eu posso Você vai voltar a se alegrar. Posso ouvir. Você vai voltar a ter paz. O som do avivamento. Você vai voltar a ter alegria. Você vai voltar a ter força. A morte tornando Tudo que estava aparentemente acabado, terminado, Ele vai trazer de volta. Ressuscita, ressuscita, ressuscita. Sim, ressuscita, Senhor. Ó terra que estava morta. Ó vale de ossos secos. Ó vale de ossos secos. Volte, volte. Volte a respirar. Eu posso ouvir. Posso ouvir. O som do avivamento. O som do avivamento. A morte tornando vida. Ressuscita. Com a mão no coração. Eu não sei o que estava morto aí. Eu não sei o que tinha. Talvez o diabo tinha matado a sua fé. Talvez o diabo tinha matado os seus sonhos. Você já não acreditava mais. Você já não esperava mais. Mas eu acredito em nome de Jesus que o Senhor está trazendo de novo essa palavra para nós. Porque Ele quer que você acredite no poder das palavras dEle. As palavras vão trazer de volta tudo que as palavras erradas levaram. Diga comigo, tudo que as palavras erradas tiraram de mim. Diga, tudo que o meu modo errado de falar, de viver, tirou da minha vida. Diga o meu modo certo. Diga o meu modo certo de falar, de viver. Diga, essa fé em Deus e na sua palavra vai trazer de volta tudo que eu perdi, tudo que foi embora. Diga, tudo que tinha morrido vai voltar à vida. Vai voltar à vida. Vai voltar. Porque eu profetizo a vida. Eu profetizo mudança, eu profetizo cura, eu profetizo milagre, eu profetizo resposta, eu profetizo definição, eu profetizo aquela causa na justiça já foi ganha, aquele dinheiro que você tinha para receber, você vai receber. Aquela pessoa que tinha que reparar o erro dela com você, ela vai reparar, ela vai te pedir perdão, ela vai voltar atrás. Aquela negociação que você tentou fechar e não deu certo, ela vai, Deus vai abrir portas maiores em nome de Jesus. Aquele familiar que tinha se desviado, tinha se afastado, Deus vai colocar a vida dentro dele, Ele vai trocar aquele coração. Eu abençoo a tua vida em nome de Jesus. E eu tomo posse junto com você de vida. Porque quando o Espírito entrou,
Quando o Espírito entrou naquele exército, eles se colocaram de pé. Eu declaro que entre na tua vida o Espírito Santo agora. Eu declaro que entre a presença do Senhor na sua vida. Seja cheio do Espírito Santo. Ele invocou dos 4 cantos da terra. Ele invocou a presença do Espírito Santo. Ele invocou aquela presença poderosa, a força, a maior força do universo. Ele invocou, ele declarou, ele profetizou. Ele recebeu uma ordem: profetiza, filho do homem, profetiza, profetiza. E o Espírito vai entrar. E eu declaro que entre na tua vida esse Espírito. Em nome de Jesus. Amém. E amém, graças a Deus. Amém? O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.